Gente, boa noite, então, né? Novamente, vamos começar, então. E aí, o pessoal que for chegando, a gente vai deixando todo mundo entrar, sem problema algum, ok? Tô brincando. Ah, aqui, aí, deu certo. Então tá joia. Vamos começar, então, gente, a nossa aula. Nós vamos dar prosseguimento. Vou só fazer um link rapidinho com vocês na disciplina nossa de semana passada, quando nós estávamos falando dos gregos e dos romanos. Então, aí a gente termina e entra na filosofia já da Idade Média com os dois principais personagens da Idade Média, filósofos da Idade Média, que é Santo Agostinho, e que é São Tomás de Aquino. Deixa eu mostrar esse slide aqui, só para a gente fazer o link nosso da aula. Estão vendo aí o slide, então, este aqui. Então, beleza, Lorena, que ótimo. Ah, mas se esse menino aí, esse menininho que está assistindo a aula nossa não vê, não falar, aí hoje, o menininho, o Felipe, tá vendo aí, Felipe? Ou você saiu? Vamos ver se ele escreveu. Felipe, viu que ele saiu? Ah, mas você tá vendo o slide aí? Este? Escreve aí. Ah, muito bem. Gente, se o Felipe viu, Thalita, boa noite. Se o Felipe viu, gente, então todo mundo está vendo, né? Então vamos lá. Não, eu sou mesmo. Não é só seu, não. Seu só um pouquinho, tá? Agora o pessoal tá todo mundo aí, ó. Os outros 20 até agora, sou mais um tiquinho. Ai, ai, ai. Gente, nós falamos semana passada dos filósofos, nós falamos dos pré-socráticos, nós falamos dos sofistas, dos sofistas, Sócrates, Platão, Aristóteles, e paramos em Cícero, né, que é o principal representante dos filósofos de Roma, em Roma, né. Então, eu vou falar aqui rapidamente de alguns pré-socráticos, só para fazer um link aqui com vocês, mas eu gostaria que vocês, quando forem estudar, aliás, querendo saber mais um pouquinho, principalmente dos pré-socráticos, tá? Entre eles os sofistas também, né? Que vocês leiam o texto, tá? Eu estou deixando lá o texto para vocês toda semana como atividade para que vocês possam, então, dar uma olhadinha lá e trazerem curiosidades ou alguma pergunta a respeito da nossa disciplina, tá? Por enquanto, nós apresentamos, a ideia é o seguinte, dentro de filosofia, dar um panorama geral desses
dos filósofos em todos os períodos, até chegar nos nossos dias, para depois a gente pegar e trabalhar os temas, alguns temas específicos, dos quais esses filósofos trabalharam, né? Aí a gente fala sobre direito natural, direito positivo, liberdade, igualdade, justiça, é, governos totalitários e etc. Por isso, tudo está relacionado, né? Bom, semana passada falamos sobre os pré-socráticos, que eram filósofos que viveram na Grécia Antiga e nas suas colônias, assim são chamados porque vieram, pois são antes de Sócrates, vieram, né, antes de Sócrates. Sócrates é considerado o maior dos profetas, um dos maiores dos profetas, né, que nós já tivemos. Ele até então, ela é considerado o maior dos profetas, né? O principal sábio que houve. Depois, devido àquilo que nós conhecemos das obras de Aristóteles, ele passa a ser considerado o filósofo mais importante na Grécia Antiga, né? Bom, nós discutimos com vocês que aquilo que eles falavam, os gregos falavam sobre justiça, né, que estava muito relacionado com a ideia de igualdade e liberdade, mas, pois era o que propagava, era o que a Grécia Antiga, na Grécia Antiga se propagava, afinal de contas, os gregos são inventores da democracia, e, bom, mas aí fica uma pergunta, né? Essa sociedade, a sociedade grega, era uma sociedade justa, livre de preconceitos e democrata de fato. Os sofistas foram os primeiros a questionar, a questionarem esta sociedade racionalizada, né? Foram os primeiros. Boa noite, Valdez. Bom, entre os gregos, a ideia de democracia era domínio comum, né? E a filosofia também era outra coisa muito importante, e era visto como ponto positivo, era visto como algo importantíssimo e necessário para o desenvolvimento da própria polis, como nós já falamos com vocês. E a filosofia vai ganhando muita força quando a escrita ela surge na Grécia, e é onde vai expressando, de fato, a própria filosofia, e os gregos vai desenvolvendo esta escrita, criando um alfabeto próprio aí. Isso é muito importante porque vai difundir as ideias filosóficas, né? A religião na Grécia Antiga era muito frágil, né? A religião era baseada em deuses, esses deuses, eles tinham características antropomórficas, ou seja, eram deuses que tinham formas de homens, então a mitologia grega era recheada, assim, de homens, de super-homens, né? Então, nós temos aí Zeus, Atenas, Hades, Hércules, Poseidon, Hades, Poseidon, e entre outros, né? Então, todos esses deuses aí, eles tinham características humanas, tá? Bom, antes de Sócrates, nós tivemos aí Homero. Homero escreveu Ilíada e escreveu Odisseia, que mostram diversas guerras entre os gregos e outras cidades, estados, né? As guerras a guerra de Troia, por exemplo, é muito interessante, né? Você já deve ter visto aí vários filmes retratando de maneira diferente a Guerra de Troia, tá? Bom, nós tivemos aí um pré-socrático chamado Péricles, tá? Eu só vou citar alguns deles aqui, depois vocês leem mais um pouquinho lá no
o material que a gente deixou para vocês, para conhecer mais a história de quem era cada um desses filósofos e o que eles falavam, né? E eu vou falar rapidamente sobre aquilo que nos interessa em relação ao estudo de direito, né? Então, Péricles, ele falava sobre justiça, e ele falava que justiça é a realização palpável da atividade do homem. E ele falava que o homem era responsável, pelo seu próprio destino, que a vontade do homem deveria fazer o bem às pessoas, e quando você fizesse o bem às pessoas, essa justiça, ela se tornava realizável. Então, daí vinha a sua responsabilidade, a responsabilidade moral dentro da sociedade, na medida em que você fizesse o bem para cada indivíduo, você contribuiria para um bem maior na coletividade, que era mais importante para os gregos antigos, né? Anaximandro era outro filósofo que estava muito mais preocupado em descobrir a origem da vida, das coisas, né? Mas ele vai afirmar que há uma lei, há uma lei natural que governa o cosmos, que faz com que todas as coisas sejam mais ou menos regulares e eternas, imutáveis, né? E então, nesse sentido aí, o universo se governa pelas forças contrárias: bom, ruim, ódio, amor, quente, frio, branco, preto, justo e injusto. Mas isso depois vai ser retomado pelos sofistas, que vai dizer que a lei, ela tem que ser estável. Na discussão, tá? Entre os sofistas e Sócrates, vai se retomar algumas dessas ideias de Anaximandro, que vai afirmar que a lei, ela tem que ser estável, para que ela não possa ter mudanças constantes, principalmente de acordo com o governante, pois senão as leis, elas seriam instáveis e não fariam bem para toda a sociedade e nem toda coletividade, né? Heráclito de Éfeso era outro pré-socrático que falava que os homens tinham que ser sensatos, que os homens tinham que ser honestos, né? Eles tinham que ser honestos, que eles tinham que ser sensatos no seu dia a dia, tá? Para ajudar a contribuir para uma sociedade mais justa, ok? E servir, logicamente, à lei da cidade. Já que a lei era estável, então a lei, ela tinha como função manter a organização, a ordem na sociedade. Então, todas as pessoas tinham que respeitar a lei de uma maneira geral, tá? Demócrito, ele afirma que Demócrito, ele afirma que o inimigo não é quem comete a injustiça, mas o que quer cometê-la, não por medo, mas por dever. Então ele fala: evitai o erro. Na verdade, o que Demócrito estava querendo dizer é o seguinte: que nós devemos evitar de cometer exageros, evitar de cometer o erro. O erro seria tudo aquilo que é contrário à moral estabelecida dentro da sociedade, que era contrário aos costumes da sociedade vigente, a sociedade grega vigente naquela época, tá? E aí nós falamos com vocês de Sócrates, de Protágoras, né? De Protágoras. Protágoras de Samos, ele foi conhecido, né, como um célebre advogado da relatividade dos valores. E aí falamos com vocês que os sofistas afirmavam que não havia valores absolutos, que tudo era relativo. E aí, o que é bom para A pode ser mal para B. O que é bom para A em certas circunstâncias pode ser mal para ele em outras. O que está na lei
não é o que está dito pelo legislador. E esse é o começo, meio e fim de toda a justiça. Segundo Protágoras, né, toda a lei, ela poderia ser boa aqui e agora, de acordo com determinada conjuntura em que atual. Mas a mesma lei, ela pode não mais atender os anseios da sociedade num futuro breve, né? Então ela precisa ser modificada, ela precisa romper com esses grilhões aí de que a lei é eterna, é para sempre e que ela não deveria mudar. Então, ele já começa a fazer uma crítica de posicionamentos de filósofos anteriores, né? Ah, tá? É, ele, então, ele é um dos filósofos no grupo dos sofistas, né? E os sofistas, como vocês sabem, eles eram também filósofos, mas eles faziam muita contraposição e crítica à sociedade naquela época, né? Principalmente por meio da argumentação. Nem sempre a argumentação utilizada pelos sofistas eram considerados verdadeiros. Era uma falácia, muitos desses argumentos, né? E daí gerou uma contrariedade muito grande dos filósofos socráticos, especialmente Sócrates, que contrapropôs a este grupo de maneira tão veemente, né? Mas, e esse grupo também, os sofistas, eles tiveram muita contribuição no campo do direito, também, pois no campo do direito se utiliza muito a oratória com o intuito de convencer as pessoas, né? Oratória, a arte de falar bem, principalmente falar bem em público, então esses sofistas eram especializados nessa arte. Saíam pelas ruas, aglomeravam pessoas e dali iriam fazer e debater diversos tipos de assuntos e utilizava diversos tipos de argumentos, dos quais esses argumentos aí poderiam ser falsos ou poderiam ser argumentos que não eram verdadeiros, né? E, como nós falamos com vocês na aula passada, eles afirmavam que a lei não era estável, que não deveria ser, que não era estável, que não deveria ser eterna e que ela era relativa. Então, que ela se esvai no tempo e que ela, então, deveria ser modificada ou substituída por outra posterior. E aí, então, nesse sentido, na medida que outra lei chegasse e atendesse os anseios da população, esta lei era considerada uma lei justa. E no futuro, se essa lei criada não fosse boa, deveria ser, então, modificada novamente até se chegar a uma concepção de justiça daquela sociedade que estava vivendo aquela lei, tá? Então, isso aí também isso é muito importante, pois nós sabemos que a lei positiva, ela demora muito, muito, muito tempo para se adequar com as realidades sociais e históricas de um povo. Então, muitas vezes, a lei está um pouco atrasada daquilo que acontece daquilo que acontece nas demandas sociais de uma sociedade, né? Então, a gente pode pensar aí, por exemplo, nos nossos dias, a lei da internet, né? Quanta coisa não precisaria ser, quanta coisa não precisaria ser melhorada no que diz respeito à internet, né? Nós somos cidadãos, por exemplo, que estamos desprotegidos diante da internet, diante da internet nos nossos dias, né? Então, nós precisaríamos de uma lei, nós precisaríamos de leis eficazes e que garantisse a nossa liberdade, que garantisse, que nos garantisse, né, o respeito acima de tudo.
Bom, só estou falando isso porque, na verdade, nós poderíamos enumerar diversos exemplos aqui de leis que estão na própria contramão na própria contramão da realidade histórica em que vivemos, né? Depois, se vocês deram uma lida aí, num casinho onde Protágoras, ele ensina, é, ele debate com Atlo, né, sobre uma questão, e depois vocês dão uma lida aí, e o que ele estava querendo dizer, Atlo, era que a lei era passageira, ela era relativa, e que Atlo tinha que analisar ela de acordo com uma situação, tá? Bom, Sócrates, né? Sócrates foi considerado, então, um dos principais filósofos da época, tá? Ele foi considerado um dos principais filósofos, era uma referência, era um intelectual, era uma referência na Grécia Antiga, né? E Sócrates dava muita ênfase no comportamento ético de cada pessoa. Ele falava que as pessoas deveriam ter um caráter ético, né? E aí, ao definir esse caráter ético das pessoas, ele afirmava que a ética deveria estar relacionado com lealdade, estar relacionado com a obediência, com respeito, né? E somente assim uma sociedade poderia alcançar a justiça, uma sociedade poderia tornar-se justo, na medida em que todas as pessoas fossem responsáveis pelos seus atos e fizessem o bem, tá? Ele nos chama, né, a atenção para nós, pessoas, cada indivíduo nosso, que era importantíssimo nós conhecermos a nós mesmos, né? Conhecermos a nós mesmos, entendermos quem nós somos, aonde vivemos, né? Para alcançarmos a verdade, a justiça e virtude, que deveriam ser buscadas o tempo todo, que era que era um fim maior de todas as pessoas, né? Para Sócrates, sobre as leis, como nós falamos para vocês na aula passada, Sócrates fala que as leis eram de obediência incontornável, instrumentos de coesão social que visa a realização do bem comum. Olha só algumas das palavras que são importantes. As leis, elas têm o objetivo de manter a coesão social. Coesão é sociedade unida em torno de determinados objetivos, pensar mais ou menos igual, ter mais ou menos os mesmos objetivos, procurar alcançar o mesmo fim, para que todos, então, possam ser satisfeitos, para que todos na sociedade pudessem ser felizes, alcançassem o bem comum. Ora, para que isso acontecesse, era imprescindível que que as pessoas obedecessem às leis. As leis eram vistas como algo que era positivo, fruto da sociedade racional, criada para alcançar o bem comum dessa sociedade, né? Então, os preceitos da lei eram bons e justos, então todos deveriam obedecer à lei, tá? O foro interior e individual deveria se submeter-se ao exterior em benefício à coletividade. A ideia nós, homens, nós somos pessoas, nós somos homens, nós somos indivíduos que pensamos, que temos necessidades, que queremos ter coisas, mas que tudo isso deveria ser submetido à coletividade. A coletividade era muito mais importante do que o próprio indivíduo,
tá? Então, ele chama-nos atenção para isso daí. Bom, dois filósofos, aqui nós temos aí Platão e nós temos aí Aristóteles discutindo, né? Discutindo. Platão, ele era discípulo de Sócrates e depois Aristóteles foi discípulo de Platão. Platão, ele era mais subjetivo, ele era mais utópico, ele era mais ele não era tão materialista quanto Aristóteles, né? Então, Platão, ele dava muita ênfase no corpo, tá? Enquanto Aristóteles, ele vai dar ênfase no aspecto material da pessoa. Vamos lá ver, tá? O que Platão falava? Platão falava que a alma, né, diferencia os homens dos outros animais. A alma é imortal. A alma, ela aproxima dos deuses. A alma é aquela capacidade de pensar, criticar, imaginar, raciocinar. A alma, ela cultiva as virtudes, tá? E tem o domínio sobre todas as paixões mundanas. Ele dá muita ênfase nisso quando ele trabalhava aquilo que nós falamos com vocês do mundo sensível e do mundo insensível, né? Para Aristóteles, né? Para Aristóteles, se a alma vivesse concatenada diante da realidade, aí as pessoas alcançariam a justiça, né? Na medida em que a justiça fosse amparada pelas virtudes, as virtudes normais do ser humano, né? As virtudes principais que Platão dava muita ênfase era na temperança, na coragem e na sabedoria, né? O corpo da pessoa era um modo virtuoso, era um modo de vida, né? Do homem virtuoso para obter o favor diante dos deuses. Então, tendo um corpo perfeito, racional, que buscassem a temperança, que buscasse a sabedoria, que buscasse a coragem, ele iria relacionar-se com os deuses. Os deuses eram como que super-homens, né? E ele vai aí, como vocês estão vendo, ele continua dando uma ênfase do seu mestre, né? Ele fala que a lei era extremamente necessária para a realização da justiça, para o convívio social. Então, se não houvesse uma lei boa, justa, seria impossível de garantir a ordem e o convívio social. Ele parte para um outro campo muito interessante, que os gregos gostavam muito, era o debate sobre política, afastando um pouquinho de Sócrates, que mesmo sabendo que a política era importante, ele não se preocupou muito com este assunto. Mas Platão dá muita ênfase na política, e ele vai dizer o seguinte, que a política, ela se resume na busca das coisas públicas, ou seja, na república, tá? Um governo da polis autoritário, legalista demais, ele não iria atender os anseios da sociedade como um todo. Então, somente a república, né, poderia fazer isso. Qual que é a característica principal da república? A democracia. A democracia é a capacidade de cada cidadão escolher aquilo que é melhor
para a cidade, para a polis. Era isso que ele falava. Então, só pode haver democracia com república, né? Ah, então, o Estado ideal deveria ser liderado por um filósofo, né? Segundo a concepção de Platão, o governante ideal seria aquele que fosse o filósofo. Por que filósofo? Porque é o filósofo que sabe o que é melhor para a cidade. É o filósofo que pensa sobre os destinos da cidade. É o filósofo que entende a realidade da cidade. Ele já conheceu, ele estudou, ele viveu. Então, ele é o melhor dos governantes. Lógico, tem outros, né? Os militares poderiam governar, o próprio povo poderia governar, mas ele achava que o povo não conseguia entender quais eram os melhores destinos da cidade. Então, o Estado ideal deveria ser liderado, né? Liderado, governado por um filósofo, tá? E aí ele fala sobre três principais tipos de estados, né? E ele vai dizer os três principais tipos de estados na concepção de Platão é a timocracia, a oligarquia e a aristocracia. Seriam as três formas melhores, tá? A timocracia vem de timé, que significa honra. É uma forma de Estado, governo, introduzida por Platão para designar a transição entre a Constituição ideal e as três formas mais tradicionais de tipos de Estado que existiam naquela época, que era a oligarquia, a democracia e a tirania. Outra concepção trabalhada por Platão era a oligarquia, concepção de Estado, que significa governo dos poucos, né? Os oligarcas, tá? Eram aqueles que tinham propriedades, ok? E a aristocracia significa governo de poucos, porém os melhores, né? Governo de poucos em benefício próprio, com amparo da riqueza pecuniária, ou seja, aqueles que tinham mais dinheiro. Também ele elenca outras formas de Estado, além dessas, que são a democracia, a monarquia, a tirania. Essas formas de Estado, para ele, eram formas de Estados, vamos chamar assim, pervertidas, tá? Era uma perversão da própria democracia, tá? Então, inclusive, a democracia era um regime de governo, né, onde as pessoas poderiam tomar importantes decisões, quer dizer, o povo era um governo que poderia ser direto ou indiretamente, ou por meio de representantes eleitos. Mas a questão aqui sobre a democracia é que qualquer pessoa poderia decidir, ou até mesmo governar. E era uma perversão porque essas pessoas, o povo, eles não eram pessoas especializadas, eles não eram pessoas que tinham a responsabilidade e condições para estarem no governo das cidades, tá? A monarquia, a monarquia era outra forma de governo, tá? Era um governo que também era visto como uma perversão, pois era um tipo de governo que o governante estava totalmente separado de outros membros ou dos objetivos da coletividade. Tá? Então, era visto nesse sentido. Era um governo de interesse próprio, não um governo de interesse da coletividade. E a tirania era um governo que ameaçava literalmente as liberdades individuais e coletivas. Eram representadas por políticos ou governantes, né, que tinham o poder de matar ou de prender o seu opositor, não respeitando as liberdades individuais de cada pessoa, né? Era mais ou menos isso. Nós não torturamos, não matamos. E você vai escrever isso, não te quebra o pescoço, né?
Aí ele já falou sobre o mito da caverna, que vocês já estudaram, professor Tiago, né? Nós falamos isso na aula passada, né? Não vamos ficar falando aqui agora, não. Aristóteles, ele era um filósofo muito importante, né? Pois Aristóteles é muito importante para nós aqui, porque ele se debruçou, né? E procurou trazer uma concepção muito interessante a respeito da ética e da justiça. Da ética e da justiça. E, inclusive, essas concepções, elas chegam ao nosso dia aqui e ganham muita força. Então, muitas ideias sobre justiça e ética que nós temos hoje vêm de Sócrates, né? Sócrates, como nós falamos com vocês na aula passada, ele inclusive, ele desenvolveu aquele conceito trabalhado por um socrático, né? Pitágoras, quando nós falamos que Pitágoras afirmava que a justiça, ela era como uma figura geométrica, o quadrado. O quadrado tem 4 lados iguais. Então, a justiça era a reta igualdade entre os lados, né? O quadrado se caracteriza por isso daí. E aí, Aristóteles, na aula passada, nós trabalhamos aí com vocês, e ele falou o seguinte, ele parte do pensamento, inclusive, de Pitágoras, e vai afirmar que a justiça é uma suprema, vai cair na prova, hein? Deve cair na prova, porque eu gosto muito da teoria do meio termo, que trabalhamos com vocês na aula passada, né? Aí ele afirmava que a justiça seria a virtude mediana, seria um meio termo entre dois extremos. A justiça, aí no caso, estaria relacionada com a questão da igualdade, que é a mesma ideia de Pitágoras, né? E isso aí ele desenvolve esta ideia no livro que ele escreveu, chamado Ética a Nicômaco. Então, a justiça para Aristóteles estaria relacionada com essa noção de igualdade, mesmo possuindo um caráter de relatividade, assumindo a mesma ideia dos pré-socráticos, tá? Tá? Por quê? Porque Aristóteles vai relacionar a justiça com uma noção de legalidade, uma noção, vamos chamar assim, embrionária de legalidade. Lembrando que a lei, ela não deveria ser eterna, mas ela deveria ser estável, tá? Porque dependeria muito do contexto sociopolítico histórico de cada sociedade. Então, ele desenvolve a ideia de igualdade com caráter de legalidade, no sentido de que o homem deve ser um cumpridor da lei, e fazendo isso, ele é uma pessoa justa, pois, na medida em que todos os atos são conforme a lei, então todas as pessoas seriam justas, né? Gostaria só de falar uma questão sobre Platão, sobre justiça, né? Que Platão diverge de Sócrates, principalmente nesse assunto aqui da justiça. E aqui eu vou colocar aqui para a gente ter uma noção da relação do mito da caverna, né? Para Platão, tá? Para Platão, a ideia de justiça consistia numa relação harmônica, então, daquelas 3 virtudes que nós falamos aí, né? A ideia, 3 virtudes fundamentais da alma, as ideias de temperança, coragem e sabedoria. Então,
nesse caso aqui, para Platão, a justiça é a justa medida entre estas virtudes aí. Bom, segundo alguns estudiosos, Platão, então, estava, na verdade, desenvolvendo ou desenvolveu uma noção de justiça utópica, ideal, tá? E, consequentemente, inatingível, tá? Então, ele busca, na justiça, algo que deveria ser atingido, um desafio para todas as pessoas alcançarem a própria justiça, ok? Bom, Aristóteles ainda, só para a gente dar uma ênfase, continuar dando uma ênfase, que é muito importante, né? Ele vai dizer que a lei é uma prescrição de caráter genérico que a todos vinculam, né? Então, reafirmando as mesmas ideias de Sócrates e Platão, que a lei é essencial, tá? Ela tem que ser ampla, atingir a todas as pessoas. Vejam bem, a lei não pode ser para um grupo ou endereçada a um grupo específico de pessoas. Ela deve ter um caráter geral, ela deve ser ampla para todas as pessoas. A função do legislador, daquele que vai governar, daqueles que serão os representantes, é diretiva, ou seja, dirigir a sociedade para alcançar um bem maior. Não ser, por exemplo, um dominador, tá? Nesse sentido aqui, aquele que contraria a lei, contraria a todos, uma vez que todos são protegidos ou beneficiados por ela, como está escrito aí nesse slide aí que vocês estão lendo, né? E aí ele desenvolveu, ele foi mais além do conceito utópico de justiça de Platão, né? Aí falamos com vocês aí sobre os diversos conceitos de justiça para Platão. A justiça pode ser comutativa, reparativa ou justiça particular. Mas antes da gente falar especificamente sobre isso, ele também... Ah, tá. Deixa eu ver aqui se tem aqui. Vamos aqui mesmo, tá? Bom, para a gente entender este conceito de justiça comutativa, reparativa e particular, é preciso a gente lembrar naquilo que a gente falou na aula passada, tá? Essas ideias desse tipo de justiça aqui, de Aristóteles, vai estar relacionado com a ideia de igualdade, tá? E de proporcionalidade. A ideia de igualdade não é original dele, especificamente, mas ele vai criar uma ideia nova de proporcionalidade de justiça, tá bom? Pois vai haver muitas críticas de como poderia a justiça ser igual para todas as pessoas. Então, ele vai criar alguns critérios formais, ele vai criar alguns critérios formais e alguns critérios materiais para identificar esta ideia de justiça comutativa, reparativa e particular. Então, tá. Por que é então que ele vai querer justificar esta ideia de justiça? Como é que ele vai querer justificar a ideia de igualdade na justiça? Isso ele faz porque havia muito questionamento na sociedade grega, que era uma sociedade que havia muita desigualdade social. Então, havia muitos estrangeiros, muitos escravos de um lado, e pobres, pessoas sem qualquer tipo de patrimônio, tá? Como é que poderia haver igualdade numa sociedade dessa? Então, ele se questionava muito, lógico, algumas das críticas dos sofistas ressoavam longe, né? Então, ele vai criar, então, um conceito de proporcionalidade, né? Também para a gente poder entender um pouquinho aqui
sobre esse conceito de justiça de Aristóteles. Bom, a ideia de igualdade para Aristóteles seria apenas uma igualdade formal, tá? No sentido de todos ser iguais perante a lei. Olha só, olha a importância disso nos nossos dias. A afirmação é, todos são iguais perante a lei, mas nós achamos que é em sentido amplo. Não, aqui ele já está falando que a igualdade é em sentido mais restrito, tá? Por quê? Porque todos, então, devem ser iguais perante a lei, né? Bom, e aí ele cria o critério, então, da proporcionalidade, tá? Com o intuito de resolver o grande problema da desigualdade material, como nós falamos aí, criando a idade de igualdade meramente formal, respeitando-se, prestem atenção, na máxima dele, de uma das máximas dele, no que diz respeito ao direito, as desigualdades naturais de cada pessoa, tá? Respeitando as desigualdades naturais entre as pessoas, tá? Então, a justiça, segundo o padrão aristotélico, a justiça seria o seguinte: a cada um segundo a sua posição e condição. Nesse sentido, ele estava querendo justificar as distinções de classe social com base numa desigualdade natural. Isso era assim mesmo, o mundo sempre que foi mundo era assim mesmo, mas cada um, então, deveria ser julgado, a lei deveria, a lei era muito mais o seu aspecto formal, isso dependia de cada um de acordo com a sua posição e condição, tá? E aí, hoje, essa discussão ela foi ampliada por diversos filósofos, né? E que ampliaram esta ideia de que que a desigualdade, vamos chamar assim, a desigualdade jurídica ou social é o reflexo da própria desigualdade natural, pois nada é igual, assim como também não são iguais os seres humanos. Mas também ele, para relacionar esse critério todo aqui, para relacionar esse critério de justiça e tentar chegar a um conceito mais amplo de justiça, ele cria, além do próprio critério, além do próprio critério formal, ele cria outro critério, que é o critério material, ou critérios materiais. Esses critérios materiais era baseado no mérito, na capacidade e na necessidade, tá? Então, por não serem critérios assim, como vocês viram aqui na nossa fala, os critérios formais que nós elencamos aí, baseado na igualdade e na proporcionalidade, eles não eram muito convincentes, né? Então, Aristóteles, sabendo disso, ele desenvolve esses critérios materiais, como nós falamos aí com vocês, né? E baseado em 3 características: no mérito, na capacidade e na necessidade. Bom, o primeiro critério é o critério do mérito. O critério do mérito, né, ele vai materializar a ideia de proporcionalidade do próprio Aristóteles, afirmando que, ao se atribuir a cada um o que é seu, afirmando que, ao se atribuir a cada um que é seu, deve-se levar em conta, tá? Vejam bem, o valor e as qualidades de cada pessoa, ou seja, o mérito, tá? Então, cada pessoa possui aquilo possui aquilo que lutou para conseguir.
aquilo que ela possui é fruto do seu próprio trabalho, é fruto da sua própria luta, do seu próprio dia a dia. Então, a ideia aqui, nesse sentido do critério do mérito, segundo Aristóteles, né, era que se alguém invade o patrimônio do outro, o direito tem que resolver essa propriedade a quem se conquistou o mérito. Daí, então, existe a justiça reparativa, que é baseado em sanções. Então, o sujeito ativo, que pelos seus próprios méritos, o sujeito passivo, que pelos seus próprios méritos teve o seu patrimônio, a sua propriedade violada, né, por um sujeito ativo, ele é vítima, ele sofreu uma injustiça por meio do sujeito, de um sujeito ativo, tá? E então, a pessoa que possui bens, ele é chamado de sujeito passivo e ele tem que ser ressarcido. Esta é a ideia de justiça reparativa, tá? Bom, o segundo critério é o critério da capacidade, né? Trata-se da ideia de um verdadeiro critério de distribuição ah, de, de justiça, tá? Aqui vai se afastar-se do critério do mérito e vai se afirmar que a justiça é, é, deve-se corresponder às obras realizadas, ao trabalho produzido por cada pessoa, ou seja, né, ao que cada um contribuiu para a pessoa, né? Então, cada pessoa que teve a sua própria capacidade trabalhada e muito bem desenvolvida, então ela contribuiu e contribuiu bem à sociedade. E aqui a sociedade também, a sociedade também tem que reconhecer a capacidade daquela pessoa de ter conseguido coisas dentro da sociedade, tá? O outro critério é o critério da necessidade. E aí ele cria-se um outro. Esse critério da capacidade, né, de que a justiça deve corresponder às obras realizadas, ao trabalho produzido de cada pessoa, ela vai ser muito elogiado por Karl Marx e Engels, por exemplo, né? Vamos pensar assim, um exemplo. Vamos pensar no critério desenvolvido para a fixação do salário do próprio trabalhador, tá? E aí entra até a discussão com Marx, depois que vai pegar esta ideia do critério aqui de Aristóteles, critério da capacidade de Aristóteles. E vai ser elogiado, inclusive, por Marx e Engels, né? Que, se conjugado de acordo com a necessidade, teremos, assim, a máxima da justiça, tá? Justiça é de cada um segundo a sua capacidade e cada um segundo as suas necessidades. E aí nós chegamos ao lema do socialismo, ok? O outro critério muito importante que nós temos é o critério da necessidade. Neste critério da necessidade, afirma-se que a cada um devem ser proporcionados bens de acordo com as suas necessidades. A cada um devem ser proporcionados os bens de acordo com as suas necessidades. E aí vai surgir, tá, gente, as ideias da função social da propriedade, a função social do contrato, a função social da empresa, e aí está relacionado aí a ideia de justiça comutativa e de justiça particular, tá? E a partir desta ideia aqui, deste critério, tá?
de que a justiça, a cada um devem ser proporcionados os bens de acordo com as suas necessidades, desenvolve-se aquela ideia do mínimo existencial. Então, o justo seria o reconhecimento e a concretização de cada um do mínimo material para a existência digna. Daqui a pouco, ou na próxima aula, nós vamos estudar Rousseau. Rousseau nos chama a atenção lá no seu livrinho, que nós estudamos também no primeiro período, lá no Contrato Social, que lá no Contrato Social de Rousseau, que nem uma das frases lá no seu livro, ele vai dizer assim, que nenhum cidadão seja tão rico ao ponto de poder comprar o outro e que nenhum seja tão pobre que tenha que ser obrigado a vender-se, tá? É a ideia do critério de necessidade desenvolvido por Aristóteles. Bom, resumindo aqui, a justiça, tá? É uma virtude, tá? Que que Aristóteles até concorda com Platão, que é uma virtude que está no plano da abstração, tá? Que trabalha no plano da abstração nesse sentido. Mas a justiça é visto como uma virtude, tá? E aí, justiça comunicativa seria, então, um tipo de justiça que regula as relações entre os particulares em pé de igualdade. Aí tem uma outra máxima no livro que nós disponibilizamos para vocês, lá sobre Aristóteles, e falando sobre justiça comunicativa, nesta máxima afirma o seguinte: o quinhão que se dá deve ser igual ao que se recebe, ou seja, está muito relacionado aqui direito civil, né? Obrigação de fazer, de responsabilidades, e assim por diante, tá? A justiça distributiva, que seria aquela justiça reparativa, é o tipo de justiça que regula as relações entre o todo social e os cidadãos. É a justiça quando o Estado participa em alguns dos seus polos para a resolução dos problemas fixados em lei. A justiça, então, tá, seria a justiça. Essa é a justiça reparativa, onde se pensa, onde se fala em sanções. E nós temos a justiça geral, ou também chamada de justiça particular. Regula as relações entre os particulares, entre os cidadãos na sociedade, tá? Esses particulares, eles contribuem, então, para o bem comum de acordo com os padrões fixados na lei. Nesse sentido aqui, justiça é dar o outro que lhe é devido segundo a condição de igualdade, né? Aqui tem alguns exemplos aqui para vocês pegarem depois, dar uma lida nesse slide, né? STJ da Suzanne von Richthofen, direito de pedido semiaberto, para vocês entenderem a ideia de justiça aqui, trabalhada por Aristóteles, tá? Ele também dá muita ênfase no justo político, justo familiar, que nós não vamos entrar, mas se vocês quiserem olhar um pouquinho lá no texto de Aristóteles, leiam, tá? Não vamos falar aqui, também não vou falar aqui, tá? Aqui tem outro exemplo, tá? Das condições das mulheres afegãs, como são tratadas na sociedade afegã, só para ter uma noção, tá? E Marcos Túlio Cícero, né? Marcos Túlio Cícero, ele foi muito importante também. Marcos Túlio, ele produziu muito em Roma antiga, tá? Bom, os romanos se caracterizaram por ser mais pragmáticos, tá? Os gregos, eles estavam muito no campo da abstração, muitíssimo no campo da discussão teórica, enquanto que aqui
os romanos, eles têm muita preocupação com este aspecto mais pragmático, tá? Ah, leiam um texto lá que está dedicado a Cícero também, e vocês vão ver sobre os romanos. Os romanos, os romanos, eles trabalharam os conceitos dos gregos, né? Mas eles então foram mais práticos e eles deram muito mais ênfase na razão escrita. E isso foi muito importante, né? Porque eles deram um avanço nas leis e transformaram as leis em códigos, né? Em códigos positivados, tá? E aí nós vamos ter aí a criação é, do, do Código Justiniano, por exemplo. Depois nós vamos ter aí a criação do Código, do Código Civil, né, Corpus Juris Civilis, né, que é considerado talvez o primeiro Código Civil, e dos romanos, e eles, então, a característica principal é que tudo que deveria ser de justo deveria estar escrito. Então, Hans Kelsen, mais para frente, vai dar muita ênfase a essa questão aí depois. Bom, ele dá muita a ideia aqui de a ideia de que as leis deveriam ser fortes, as leis deveriam ser conservadoras no sentido de garantir uma sociedade justa, no sentido de garantir a sociedade organizada. Então, ele acredita que se as leis estivessem baseadas nas leis naturais, elas então seriam coisas que poderiam, as leis deveriam ser embasadas nas próprias leis naturais. Dentro de uma ou duas aulas, nós vamos estar discutindo sobre o que seriam essas leis naturais. Lembrando que nós já falamos isso na aula passada. Tá? E aí vocês leem aqui o que a gente colocou, tá? Gente, gostaria de falar, aqui nós vamos falar da justiça cristã, né? A justiça cristã, bom, deixa eu ver aqui, deixa eu pegar o outro slide que eu acho que é melhor. Aquele slide lá mesmo, tá? Bom, a justiça cristã, ela ganha muita força, tá? Ela ganha muita força logo a partir do momento, a igreja, o cristianismo torna-se a religião oficial do Império Romano. Então, a partir dali, a concepção de justiça, ela vai influenciar diretamente no direito na Idade Média, né? E então, lógico que a justiça cristã, nós temos a origem dela em Cristo Jesus, né? E naquilo que ele falava sobre as concepções de justiça, direito, tudo relacionado com uma ideia de um ser, de um Deus transcendental. Mas essas ideias, elas vão gestando até chegar ao ápice no terceiro século depois de Cristo, e depois ela se consolida a partir de 454 ali, tá? E aí as ideias cristãs, elas vão fazer parte, a justiça cristã ela vai fazer parte do arcabouço filosófico
na Idade Média, né? E na Idade Média nós temos os dois principais filósofos que, na verdade, que vão se destacar neste pensamento, no pensamento filosófico, Santo Agostinho e São Tomás de Aquino. Na verdade, eles eram religiosos, eram padres, eles eram santos da igreja, né? Bom, faz parte, então, da religiosidade cristã. Mas eu gostaria de destacar com vocês que a justiça cristã é o pensamento básico da filosofia na Idade Medieval, tá? E, como já falamos aí, esses dois santos é que vão se destacar aí, Santo Agostinho e São Tomás de Aquino. Bom, mas antes da gente prosseguir, a filosofia medieval corresponde à filosofia da Idade Média, que é o período que vai se estender, né, do século V até o século XV, com a queda do Império Romano do Oriente, com a queda de Constantinopla, que vai ser conquistado pelos turcos otomanos, né? Muitas vezes, e vocês já estudaram isso na idade, estudar no ensino médio, que a Idade Média era considerado um período de trevas, né? Uma mera fase intermediária entre a Idade Antiga e a Idade na qual hoje vivemos. E, pois não houve uma produção relativa intelectual, tá? Praticamente nenhuma, até chegar-se ao século das luzes, até chegar aquele movimento que nós conhecemos como o iluminismo, né? Bom, essa ideia que acabamos de falar aqui com vocês, ela tem origem no próprio iluminismo, né? No iluminismo, criticava muito este período, principalmente por causa da sua ligação com a religião, né? Bom, mas na prática, gente, era uma crítica injusta, tá? Muito injusta mesmo, pois, só para nós termos uma noção, existiam muitas pessoas que buscavam diversos tipos de saberes, diversos tipos de conhecimento, diversos estudos buscando vários tipos de conhecimentos. E neste período aí, né, as pessoas buscavam o tempo todo coisas novas e estavam buscando novos conhecimentos. Neste período aí, nós vamos viver uma época que também estudamos lá no ensino médio, que é o Renascimento. O Renascimento nada mais era do que um movimento cultural de resgate das próprias ideias gregas no mundo antigo, né? Além do mais, neste período aí, gente, foi o período que nasceu as universidades, né? As universidades de Bolonha, Universidade de Coimbra, depois a Universidade da França. Então, começa-se, neste período que nasce muitas das nossas universidades, e essas universidades que vão nascer aí, elas nascem como formas de associações, tá, gente? De professores e de alunos que promoviam debates e discussões, tá? Que estavam ali para questionar os pensamentos e as ideologias dos padrões antigos. É bem verdade que sempre a gente pode falar que houve uma tradição religiosa na própria filosofia ocidental neste período aí, seja ela com influência judaica, católica ou protestante, tá? E que passa, inclusive, a própria Idade Média, chegando até nossos dias. Mas é nesta época aí, tá, que vai se dar o link mais forte entre filosofia e a questão religiosa, e o debate religioso, e o debate artístico, e o debate político, econômico e social. É neste período aí que todas as coisas eram tratadas a partir de um único elo, tá? De uma única linha de pensamento, que se limitava
que se afunilavam, que era em torno do pensamento cristão. Talvez tenha sido aqui, então, esse afunilamento, de acordo com o pensamento cristão, que as críticas a este período, como um período da Idade das Trevas, seja feito jus, né? É daí que tenha se começado as principais críticas a respeito deste período, né? Bom, mas vocês vão ver, neste período aí nós temos muitos debates, né? Muitas concepções dogmáticas cristãs e que estão relacionados. Principalmente aí, por exemplo, entre a discussão entre tomismo, né? São Tomé de Aquino e São Francisco de Assis, enfim, respostas contundentes para as divergências, inclusive religiosa, nesse sentido aí. Bom, dois filósofos merecem atenção a isso daí. Dois filósofos neste período aí são muito importantes. Os dois filósofos são Santo Agostinho e São Tomás de Aquino. Santo Agostinho nasceu em 354 e morreu em 430. A história dele eu gosto muito da história dele. Seria muito interessante vocês lessem, se lesse alguma coisa da história de Santo Agostinho, né? Bom, mas o que nos interessa só a nível de introdução, que não vai dar para a gente falar sobre toda a matéria sobre as concepções dele, gostaria de falar que algumas coisas importantes para discorrermos sobre a filosofia do pensamento jurídico na Idade Moderna, na Idade Média. Bom, nós temos que descobrir o que é direito para Santo Agostinho, para entendermos um pouco melhor esta ideia relacionada com o pensamento jurídico. O que era direito? Mas antes disso, a gente tem que definir, inclusive, o que era justiça, tá? Então, para Santo Agostinho, a ideia de direito e justiça, elas se alinham. Direito e justiça eram quase que a mesma coisa, tá? E, do mesmo jeito, a ideia de Estado, para Santo Agostinho. Estado, direito e justiça eram uma coisa, eram coisas que se dependiam uma da outra. Justiça, direito, Estado não ficaria alheio diante da realidade. Seriam situações separadas dentro do contexto social. Era um contexto único na concepção de Santo Agostinho. Para ele, tá? O direito existia em função da própria religião. A justiça seria a lei de Deus, e a verdadeira justiça só poderia ser encontrada na cidade de Deus, tá? Ele escreveu um livro muito interessante chamado Cidade de Deus, Cidade dos Homens, né? Na cidade de Deus, a cidade de Deus, os homens viveriam bem. Na cidade dos homens, os homens seriam pecadores e não viveriam bem. Não é mesmo, Felipe? Então, nessa concepção aí, o direito natural vinha sempre, primeiramente, da lei divina. Agostinho, né, ele foi muito influenciado pela teoria dualista do mundo sensível e insensível de Platão, que fazia essa diferença nos mundos das ideias e no mundo dos sentidos, né? Agostinho transformou a teoria platônica, vamos chamar assim, e adaptou a teoria de Platão à própria religião. Ele afirmava o seguinte, que o mundo ideal seria o mundo de Deus, ou seja,
a cidade de Deus, enquanto o mundo das coisas seria o dos seres humanos. Né? Embora para ele não fosse possível encontrar a verdadeira justiça na vida terrena, as leis do Estado deveriam sempre ser obedecidas por serem um reflexo das leis divinas que os homens conseguiram formular. Ele era uma pessoa, então, que era adepto da fé e da razão, pois ele achava que somente o conjunto dessas duas seria capaz de guiar o ser humano à verdade absoluta. E, além disso tudo, ele também bebia lá da fonte de Sócrates e Platão, quando ele fala que as pessoas deveriam obedecer à lei. Mas ele muda no seguinte aspecto: deveriam-se obedecer à lei, não porque as leis eram boas, mas porque as leis tinham origem em Deus, tinham origens divinas, né? Bom, em suma, a verdadeira justiça só poderia ser encontrada na cidade de Deus e na lei eterna. Semana que vem nós vamos falar mais um pouquinho a respeito deste tópico aqui, pois é muito importante, vai cair na nossa prova, tá, gente? Tá? Isso aí é muito importante, por quê, gente? Porque isso daí, tá? E vai embasando esse pensamento do direito no mundo ocidental. Só para a gente finalizar, nós temos o outro santo, né, São Tomás de Aquino, que nasceu em 1225 e morreu em 1274, tá? Ele é um filósofo que redescobre a doutrina de Aristóteles, né? E estuda o corpo iuris, o Código Civil Romano, tá? E analisa a compilação das leis romanas e a jurisprudência, né, criada lá pelo imperador Justiniano. E aí ele vai procurar conciliar o próprio pensamento greco-romano, redescoberto, né, tanto por Agostinho e por outros também, outros filósofos da época, e vai escrever um livro muito interessante, chamado Suma Teológica. Suma significa resumo, né? Teologia, que estava, na realidade, também falando não só de Deus, mas relacionando o direito, justiça e Deus também. Que, na verdade, esse Suma Teológica era uma compilação de vários livros que dava quase 2 metros de altura, colocando um sobre o outro, né? Bom, mas a partir do pensamento de Santo Agostinho é que Tomás de Aquino também vai acreditar que o direito pode, né, ou pode ser descoberto e criado pela própria razão, tá? Por meio da própria revelação divina. Nesse sentido aí, Aristóteles vai ser influenciado pelas ideias de Aristóteles no que diz respeito ao direito natural. Por quê? Porque Tomás de Aquino, ele acreditava numa ordem natural, numa lei natural. Só que esta ordem natural, ou lei natural, era uma lei divina e que dava origem à lei eterna, tá? Ou lei da natureza. Ele acreditava que as leis seguiam uma ordem de classificação, 4, a saber. Primeiro, a lei eterna ou divina, a lei natural, que é aquela que ordenava os acontecimentos da vida, das coisas. A terceira, a lei humana ou positivada, que deriva das leis precedentes. E a lei humana, e se a lei humana estiver em contradições com as leis divinas e naturais, ela será corrompida. Além disso, para São Tomás de Aquino, o ser humano deveria estar sujeito à lei eterna, mas ele poderia
escolher seus atos e construir o seu próprio pensamento, utilizando-se da ideia de livre-arbítrio. Livre-arbítrio, que é um pensamento de Agostinho, que nós vamos trabalhar com vocês na próxima aula. Assim, né, São Tomás de Aquino reconhece o poder de decisão do próprio ser humano, que, dotado de razão, perseguirá seus interesses de acordo com as suas convicções. E aí, nessas ideias aí, nós vamos ter origem, tá, gente? A ideia das liberdades individuais, que são muito trabalhadas hoje nos nossos dias, ok? Aí está a ideia de livre-arbítrio. Nós não vamos falar, né, gente, que já está bem avançado a hora, ok? Aí, o interessante é vocês darem uma lida nesses slides aí e prestarem atenção. Próxima semana a gente vai retomar a essa discussão, ok? Eu pergunto para vocês, alguma dúvida, por enquanto, a respeito disso daí, que nós estamos discutindo? Tem, Amanda? Ana Paula? A Lorena já disse. Então, tudo certo, Márcio. Ayrton, tá aí ainda? Denison, beleza? Ana Paula não tá aí. A Cláudia? Ah, tá. Claudinha, tá por aí? Elton? Ah, tá aqui. Esther? Continua feio, hein, Elton? Só brincadeira. Mas é feio. Zé Carlos? Cauê? Pedro? Pedro, você chegou na hora do almoço. Nós tá acabando. Ah, ainda bem que você ficou até o final, né? Valdez também, muito bem, Valdez. Você acha que eu não vi a hora que você chegou? Parabéns para todos. Gente, leiam o texto lá, porque muito disso que nós estamos falando está lá. Não fica preso em slides, não, porque é muita coisa, tá? Estou postando aí agora um resumo daquilo que nós vamos falar para vocês, que nós já falamos aqui hoje, tá? E fica lá em apresentações, tá? Lá em apresentações. Alguém achou? Ninguém, né? Aí a gente fica dando asa para cobra, né? Cadê o Felipe, né? Aí o Felipe não acha as coisas, ninguém acha também, aí dá zebra para mim. Vocês acharam lá em apresentações o material que eu estou colocando? Procurem lá tudo direitinho, tá? Felipe, você pôs aí, Felipe? Ô, Felipe. Ah, pelo ovo, é mesmo. Felipe, cadê você, Felipe? Depois fica com chororô, né? Deixou aí, ó, e saiu para ir jantar, tenho certeza. Fala para ele que eu fiz chamada, gente. Fala que eu fiz chamada um por um. E aí mesmo, ó, eita, ok? Fala que eu fiz chamada que deu um ponto para cada um que estava aqui. Lógico que não, mas cá entre nós. Viu, Felipe? Na hora que você for assistir lá, aí a gente vê, tá? Gente, vou parar aqui, já que não tenho dúvida, então, tá. Pois é, pega no pé dele lá, James. Gente, nós vamos parar por hoje aqui, eu vou interromper a gravação. Desejo para vocês, então, um bom final de semana para todos. Ok, gente? Bom final de semana e até a próxima aula, então. Ok? Até mais, então.